Mesa, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos dá a honra de estar aqui nessa sessão. De fato, a nossa comissão de acompanhamento na defesa das pessoas com deficiências tem feito um grande debate, fez um grande debate ano passado, principalmente nessa área. Nós fizemos algumas reuniões, ouvimos muitas reclamações dos pais, e que bom que o trabalho desenvolvido pela comissão tem repercutido na administração e tem havido ganho e está caminhando para a melhora. Uma das coisas que, quando a gente começa a andar nas escolas, creches, é acompanhar a vida do cidadão, principalmente no organismo público de São José, você vê como falta muito a atenção às especificidades da cidade de São José. Nós até temos uma rede hoje de escola, de creche, falta muita vaga de creche. A escola, com toda a dificuldade, ainda acontece. Mas em São José nós temos um problema muito sério com as especificidades. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade, se a pessoa tem 6 meses para ter uma avaliação de problemas tanto psiquiátricos e tal, a questão da superdotação, isso é a nossa galinha de ovos de ouro na educação. A superdotação, as crianças que têm alto QI ou elevado QI e tal, era para ser um filão de ouro e que nós simplesmente abandonamos. Se a gente for pensar equivalentemente, não comparadamente, mas equivalentemente, o quanto que nós gastamos em um hospital, porque pessoas precisam daquilo, de remédios e precisam do atendimento de saúde. O quanto que nós gastamos em presídio, porque pessoas precisam daquilo. E o quanto que nós gastamos com essa realidade em São José, que é muito alta e muito grande, da questão da superdotação, de crianças superdotadas. Miseravelmente muito pouco. E o não tratamento ou o não desenvolvimento disso na rede pública gera um desestímulo tremendo para o estudante. Tente imaginar o estudante em sala de aula que em casa, eu vi isso aqui em São José, na prática, isso não é um exemplo aleatório, o menino já tinha resolvido com o material escolar, o menino já tinha resolvido tudo do ano de matemática. O professor ensinando uma coisa e o menino não tinha celular, não podia ficar com o celular ligado dentro da sala de aula, não podia fazer outra, tinha que ficar dentro da sala de aula, vendo um tema que ele já domina, que ele já sabe. Eu até conversei com alguns professores de usá-lo como monitor, alguém para auxiliar e tal, mas tudo bem, é interessante para dentro de sala de aula, mas para estímulo pessoal e para avanço que nós poderíamos ter dentro da educação daquela criança, zero. Desde o meu primeiro mandato, se eu não me engano, no 2º ou 3º mês já, parte do meu salário eu compro bolsa de robótica e doamos lá no Colégio Renascer. E a gente vê a diferença enorme que faz esse projeto dentro daquela escola pública, dentro daquela escola que vive em uma localidade bem diferenciada do nosso município, e aquelas crianças que a gente podia olhar do lado de fora e ver, não, isso aqui não é uma escola privada, não, essas crianças não têm, a gente tem esse preconceito, não, essas crianças são bagunceiras, essas crianças não são atenciosas, essas crianças não têm, rapaz, entenderam o processo da robótica, assumiram, incorporaram o projeto da robótica e foram atrás, estavam ganhando os prêmios, mas até hoje isso ainda não é uma política pública no município de São José. Nós provando que dá certo, nós provando que criança de periferia, o óbvio, né? De criança de periferia, quando bem incentivada, produz muito e produz em alto nível, mas mesmo assim ainda não é. Meu sonho é ver uma escola pública em que nós tenhamos laboratório de ciência, laboratório de informática. Em São José, não sei, vereadora Meires, se eu estiver errado a senhora me corrige, mas em São José
não conheço nenhuma escola pública nossa, municipal, que tenha um laboratório de informática de ponta ou um laboratório de ciências de ponta. E as crianças nós ainda temos uma educação, da mesma educação que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, os jesuítas chegaram no Brasil, que era o quadro, alguma coisa diferenciada. Essas crianças superdotadas, que uma superdotação, são um filão. Se a gente soubesse aproveitar, assim como a gente gasta muito dinheiro no tratamento, e devemos gastar num presídio, num hospital, nós deveríamos entender essas pessoas, entender essas crianças como uma grande possibilidade para o nosso município de São José. Conceda uma parte, a vereadora Mary, e me corrija, por favor, também. Obrigada, vereador Lemos. Primeiro, eu preciso discordar do senhor que as crianças superdotadas estão abandonadas. Existe um trabalho pedagógico que é feito com os educadores, no sentido de que aproveite esse conhecimento desse aluno e que se trabalhe diferenciado dentro da sala de aula. Existe uma capacitação para os educadores da rede nesse sentido. E acredito que dê muito certo, porque a gente tem crianças aí, muitos alunos do município que passam na Universidade Federal de Santa Catarina. Laboratórios de informática, praticamente todas as escolas de ensino fundamental do município têm um laboratório de tecnologia e agora estão entregando computadores novos para esses laboratórios. Então existe um investimento muito significativo nesse sentido e também a gente tem educadores da área de informática que fazem um trabalho conjunto com os demais educadores da matemática, do português, da história, para fazer um trabalho multidisciplinar dentro das salas de aulas com os nossos alunos. Obrigada. Excelente, vereadora. Mas se for pegar os números de tratamento específico de São José com o da Fundação, que é o governo estadual, a Fundação trabalha muito mais crianças do que o governo municipal de São José. Não, de São José. Das 60, 45 são de São José, da Fundação. A Fundação trabalha muito mais do que a própria municipalidade. Não disse que era abandonado. Eu disse que nós precisamos em muito melhorar. Iniciei, na verdade, falando de que está melhorando em função da repercussão do trabalho que a gente tem feito na comissão. Temos cobrado isso da Secretaria de Educação e temos sido ouvidos e está melhorando. Um excelente projeto de lei, que nós possamos dar essa atenção a essas crianças e que nós possamos investir pesadamente na educação das crianças que têm esse diferencial de superdotação. Votarei favorável e, obviamente, peço também o voto favorável a todos os vereadores.